Depois, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar esse material para vocês lá. Achei ele bem interessante, tá? Da Universidade Federal de São Paulo. Beleza? Bom, pessoal, hoje, dia 4 de abril, eu vou falar aqui sobre um pouco sobre transistores de junção bipolar, ok? Seguinte, pessoal, antes de mais nada, antes dos transistores, nós tínhamos um sério problema. Eu vou recordar um pouco aqui a parte histórica. Nós estávamos vivendo num período de Guerra Fria. O transistor, ele foi desenvolvido e foi inventado na década de 50. E o que que aconteceu? Antes disso, nós tínhamos computadores desta forma aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Os primeiros computadores, pessoal, eles tinham essa característica aqui, como vocês estão vendo nessa imagem aqui do Google, tá? Esses eram os primeiros computadores. Então, sempre tinham que ter um grande espaço, tinham que ter pessoas para ligar um fio ao outro. E esses computadores aqui também, eles eram movidos a válvulas, que eram o quê? Bem grandes e superaqueciam, ok? Aqui também tem uma outra foto, né? Como vocês estão vendo aqui, dos primeiros computadores, sempre ocupando um grande espaço. Então, o que aconteceu? Os cientistas da época, eles estavam querendo o quê? Eles estavam querendo desenvolver um componente que ele pudesse amplificar a corrente e pudesse dar o quê? Maior potência às cargas, ok? Amplificar o sinal. Então, foi o que foi desenvolvido em 1949 para 50, o que nós conhecemos hoje como transistores, tá? O que que são transistores? Um transistor, na verdade, é um dispositivo que tem que na verdade é classificado como um semicondutor, em que ele tem duas regiões definidas do tipo P e uma definida do tipo N, ou então o caso contrário, duas do tipo N e do tipo P. Como que funciona? Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar isso aqui, beleza. Mostrar aqui para vocês. Como que acontece? Os transistores, eles têm essa estrutura aqui, certo? Nós temos uma base, um emissor e um coletor, tá ok? Nós temos a classificação deles do tipo NPN e nós temos do tipo PNP. Qual é a diferença? A diferença está nos princípios de dopagem com que esse transistor passou, certo? Cada camada dessa aqui reflete o quê? Reflete uma quantidade de elétrons que tem na última camada, na camada de valência, e que vai fazer ligação com outros elétrons, sempre estabelecendo a regra do octeto, ou seja, 8 elétrons fazendo o quê? Compartilhamento de energia. Então, tendo isso aqui em vista, o que que nós podemos tomar como base? Nós podemos tomar como base que, perdão, para outro, que os transistores, então, eles têm essas, o quê? Essas duas classificações. Depois que foram inventados, descobriram-se que o circuito, ele pode ser, o transistor, ele pode ser utilizado como circuito chaveador na eletrônica digital, para processamento de sinais e para chaveamento de cargas de potência. Aonde que a gente vê mais isso aqui? Em eletrônica digital,
vocês vão ver sobre circuitos somadores e circuitos subtratores. Tratores de sinal. Dependendo da composição que estiver o seu transistor, ele pode amplificar o seu sinal ou ele pode o quê? Diminuir a frequência desse sinal, fazendo o quê? Um chaveamento, ou por via diodo, ou então minimizando ao máximo possível o fluxo de corrente. Ele pode também ser um circuito amplificador, certo? Como um amplificador de sinais biomédicos, como, por exemplo, a gente tinha o eletrocardiograma, né, que utilizava muito, né, antigamente. Nós tínhamos os amplificadores de sons, que nós temos hoje. Por exemplo, na indústria nós temos os buzzers. E os circuitos osciladores, que utilizam circuitos de um transistor, que são os multivibradores, o CI555 e os temporizadores, ok? Muito bem. O transistor, ele tem essas estruturas, dependendo daquilo que você vai trabalhar. A simbologia de um transistor. Um transistor ele pode ser do tipo bipolar ou unipolar. Qual é a diferença? A diferença está na camada de depressão, ou seja, o que vai influenciar no componente do coletor, da base e do emissor. Nessa figura aqui, vocês estão vendo o quê? Dois circuitos o quê? Que tem o quê? Transistores do tipo quê? Bipolar ou TBJ, que vem do inglês. Onde eu tenho aqui a camada NPN e eu tenho de camada PNP, certo? A diferença está na localização do coletor com o emissor. No NPN, o coletor fica em cima, a base fica a sua faixa horizontal e o emissor o quê? Na sua faixa o quê? De baixo. Enquanto que no PNP essa configuração ela é o que? Alterada. Muito bem. Já os do tipo unipolares, como o MOSFET e o JEPTE, eles têm o quê? Uma única entrada, um único canal. Por exemplo, você tem aqui o JFET, por exemplo. Aqui você tem um canal do tipo de camada N, em que você vai ter um outro canal aqui do tipo Q, P. Não tem aquela separação como eu mostrei para vocês. NPN ou PNP, certo? Por isso que esses daqui, em relação a esses, eles são o quê? Mais caros, tá ok? O MOSFET também, ele tem o quê? Essa divisão também, onde, dependendo da camada que chegar a energia, pode haver um empobrecimento ou enriquecimento de sinal, tá ok? Então, essa é a diferença entre esses tipos de transistor. O transistor do tipo bipolar, como eu mostrei para vocês, são dois. E nas camadas externas desse transistor, eles são o quê? Fortemente dopados com elementos ou do tipo alumínio, ou pode ser dopado com boro. Alguns também são dopados com elemento níquel, certo? Dependendo daquilo que você for trabalhar. Por que que é dopado justamente com esses elementos aqui em potencial? Porque esses elementos aqui, pessoal, eles são elementos doadores de elétrons, certo? Eles vão fornecer elétrons para que haja o quê? Maior transmissão de energia elétrica, tá ok? Então, aqui vocês estão vendo
um transistor do tipo NPN, onde eu tenho aqui um coletor e o emissor, certo? E aqui eu tenho a base. Então, essa é a estrutura que mostra para vocês como que funciona aqui no diagrama. E aqui o do tipo PNP, certo? Pergunta: professor, em um circuito, qual que nós podemos utilizar mais? O NPN ou PNP? Depende da aplicação que você vai utilizar. Por exemplo, quando eu estava na Saneago estagiando, nós utilizávamos muito do tipo que PNP. Por quê? Ele era mais resistente e, consequentemente, por ele ter uma camada de depressão bem maior, ele tinha o quê? Uma conexão bem maior com os sensores e ele emitia os dados a respeito do de tanques, né, de entrada ou saída de água e também de outras variáveis que nós tínhamos, como nível, como altura, como pressão. Então, nós utilizávamos mais o do tipo PNP, tá ok? Beleza. Aqui em cima você está vendo o quê? Um transistor na sua forma o quê? Tradicional, cotidiana que nós vemos, onde nós temos um canal de base, um emissor e um coletor, tá ok? E aqui nós temos os diagramas, onde eu tenho um optoacoplador, onde ele excita a corrente elétrica por via luz, por isso que opto também, tá? Vem de óptica, vem de luz, e isso faz com que possa ser amplificado o meu sinal ou não. Aqui no caso, você está vendo aqui um termopar, certo? Ligado a um transistor, ligado a uma lâmpada e ligado a um circuito de corrente aqui, contínuo. Então, eu estou esquentando aqui uma vela e quando chega uma determinada temperatura, essa temperatura vai o quê? Em direção a um circuito do tipo eletrônico e que esse transistor ele vai o quê? Abrir para a corrente passar, informando que a temperatura máxima que chegou faz com que se acenda essa lâmpada. Ou caso contrário, né? Ou, perdão, uma outra situação, onde nós temos aqui um sensor de luminosidade, certo? Esse sensor de luminosidade, ele funciona basicamente devido à lei de Snell. Lei de Snell. Lei de Snell, beleza? Em que o índice de refração ele é determinado pela velocidade da luz, pela velocidade com que vai se chegar o quê? Esses raios. Então, quando eu atinjo uma certa diferença de potencial, esse transistor vai fazer com que haja o quê? Alimentação da base do emissor para o coletor e vai me informar com que o quê? A minha lâmpada vai ser acesa ou vai ser o quê? Apagada, dependendo da quantidade de luz que for sendo o quê? Mostrada aqui. Vai ser injetada nessa placa. Aqui você tem um transmissor do tipo que FM. Qual que é a diferença de um FM para um AM? A diferença está na nomenclatura e também na sua forma de transmissão. Por exemplo, antigamente os rádios AM e FM, eles tinham o quê? Uma certa peculiaridade. Os rádios AM, eles tinham um som que bem mais o que limpo, entre aspas, certo? Por quê? Porque o que você está modulando, esse M vem de modulação, você está modulando o quê? A frequência. Frequência. Então, quando você assistia alguma programação, ouvia alguma programação de rádio do tipo FM, o som era o quê? Era um pouco melhor, era um pouco mais equalizado, era um pouco mais limpo. Só que tinha uma desvantagem.
que as ondas FM, elas não têm grande o quê? Amplitude. Elas só podem ir a pequenas distâncias. Então, essa é a vantagem. Quanto maior a distância, então faz com que o quê? Essa onda eletromagnética não chegue a uma distância bem maior. Diferentemente do tipo AM, em que eu vou modificar a amplitude do sinal. A amplitude. É por isso que em muitos lugares, principalmente onde que tinha um relevo bem acidentado, com muitos morros ou coisa assim do tipo, fazia-se mais contato e pegava-se mais o quê? Do tipo que AM, certo? E outro detalhe, hoje em dia, por que que não se existe mais estações de rádio do tipo AM? Porque essa onda eletromagnética, ela é captada principalmente por aeronaves de avião. Então, surgia interferência na época. Porque quando você colocava um transistor, né, para medir e amplificar a amplitude desse sinal, fazendo uma modulação, dava interferência com os rádios de avião, de aeronave. E o que causava o quê? Maior acidente e maior o quê? Dificuldade em o quê? Estipular a latitude e a longitude. Por isso que as rádios de hoje não existem mais do tipo quê? AM, tá ok? Existe hoje o quê? Do tipo FM, onde você modula a frequência. Pois muito bem, quando a gente for tratar mais à frente, vocês vão ver comigo sobre filtros digitais, ok? Em que vocês vão ver que um capacitor, quando acoplado num transistor, ele pode ser um tipo de quê? De filtro do tipo passa-faixa, ok? E se tivermos um resistor ligado a um capacitor, é do tipo quê? Passa-baixa. E eu vou mostrar as peculiaridades de cada um desses tipos de filtros digitais utilizando o quê? Transistor. Muito bem. A relação existente entre eles, a relação entre as correntes. Esse fator beta aqui é o fator de corrente, que nós chamamos, ok? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. É um fator de corrente, fator beta, em que eu vou pegar a corrente que vem do coletor dividido pela corrente da base. E vem a pergunta: professor, há uma discrepância? Pode ter uma grande discrepância entre a corrente do coletor e da corrente da base? Sim ou não? Sim, pode haver essa discrepância por uma infinidade de fatores. Por exemplo, se num circuito como aquele lá de cima que eu mostrei para vocês, o capacitor não estiver carregando ou estiver queimado, se o resistor não for o suficientemente, tem uma boa resistência para que possa fazer o que? Uma filtragem da corrente. E tudo isso acontece também pelo quê? Pela modularização da frequência que está entrando. Por exemplo, aqui no Brasil, nós adotamos a frequência de 60 Hz. No Paraguai, por exemplo, a frequência adotada é de 50. Se você não fizer essa conversão, você pode fazer com que a intensidade de corrente aqui seja muito maior e isso pode o quê? Danificar esse fator aqui da relação entre as correntes, ok? Em alfa, nós temos o quê? A relação entre a corrente do coletor e do emissor, ou seja, que vai ter a passagem. De acordo com a lei de Kirchhoff das correntes, o que que eu tenho? A corrente que entra igual a quê? As duas correntes que saem. Neste primeiro caso aqui, o que que eu tenho? Eu tenho que a corrente aqui que entra, que é a corrente do emissor, vai ser igual à corrente da base mais a corrente do coletor. E se aqui fosse aqui o contrário, nessa primeira situação do tipo NPN, seria o quê? Corrente que entra, corrente do coletor, igual à corrente da base
mais a corrente do emissor. Certo? Beleza. E por que isso? Porque eu tenho que entender o quê? A razão entre essas correntes, porque eu vou lidar com o quê? Eu vou lidar com modulação de frequência. Por quê? Se eu não tiver esses parâmetros bem definidos, isso vai influenciar diretamente na minha frequência, tá ok? Beleza? Todo mundo está entendendo até aqui, sim ou não? Beleza. Beleza. Então vamos mais adiante. Aqui, o que nós temos? Um exemplo. Um transistor do tipo PNP tem uma corrente no emissor de 120 e uma corrente da base de 5 miliamperes, beleza? Então, o que eu faço? Utilizo a lei de Kirchhoff das correntes. Então, a corrente que entra, que vai ser o quê? A corrente do meu emissor, vai ser igual ao quê? As minhas correntes que saem, que vai ser a minha corrente de base e a minha corrente do coletor. Corrente de base mais a minha corrente do coletor. Beleza? Então, minha corrente aqui de emissão, 120, igual. Minha corrente de base, 5. E vou deixar tudo aqui, porque eu sei que vai dar milha aqui também. Posso fazer assim, sabendo que aqui vai dar milha. Minha corrente do coletor. Então, minha corrente no coletor vai ser o quê? 120 menos 5, que vai dar 115 miliamperes. Certo? Pois muito bem. Agora aqui do tipo. Se eu tenho aqui um transistor do tipo NPN. A corrente do coletor é de 40 e o seu ganho, beta, é de 80. Qual que é a corrente do emissor da base? Então, o que eu tenho? O meu fator beta, vou só verificar aqui, é isso mesmo, a corrente do coletor pela corrente do quê? Da Emissor. base. Emissor, isso mesmo. Obrigado. Tem hora que esse trem aqui é muito ruim para escrever, eu prefiro no Power. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui 80, a minha corrente do coletor, 40, vezes 10 a menos 3. E minha corrente no emissor. Como que vai ser? Só trocando. Corrente do emissor vai ser o quê? 40 vezes 10 a menos 3, dividido por 80. Isso vai dar o quê? Meio. 0,5. E como é menos 3, vai ficar miliamperes. Não esquecendo que isso aqui é a corrente do emissor. Mas ele quer a corrente da base. Então, as correntes que chegam vai ter igual que ser a corrente que sai. Então, vai ser o quê? Corrente do coletor mais corrente da base vai ter que ser igual à corrente do emissor. Beleza. Minha corrente de coletor, 40. Minha corrente de base é o que eu quero achar. E aqui, meu 0,5. Ô, gente, volta minha caneta.
Meu 0,5. Oh. Por que que não tá... Meu Deus do céu. E... Ai, gente, que trem. Por isso que eu detesto isso aqui. Ah, não tá pegando a caneta. Vou ver aqui de novo. Olha se tá pegando a minha tela aí, pessoal. Tá pegando? Ah, sim. Não tá. Vai na espessura lá, professor. Põe ela mais grossa aí, ó. O mais grosso? Aí, ó. Vamos ver se Ih, agora rapaz. pega. Nossa, pelo amor de Deus. Maior. Aí foi até demais, né? Então, beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui. 40 Ah, agora ficou mais bom. corrente de base. Assumindo B, ué. 0,5. Se eu fizer essa conta aqui, isso aqui vai me dar 35, menos 35,5. O que que significa? Significa que a minha base, ela não está alimentando meu circuito. Ela está tirando a minha corrente. E aí vem a questão. Professor, mas isso pode acontecer? Pode. Porque se vocês não se lembram daquelas leis de Kirchhoff, o que acontece quando a minha corrente é negativa? Significa que o sentido que eu adotei a ela é o sentido o Ao quê? contrário. Oposto. Isso, é o sentido oposto ao que está acontecendo. Beleza? Aqui já vem a resolução dela. Então, o quê? Eu cometi algum erro? Não, cometi. Não, tá certo. Eu que errei aqui mesmo, tá? Então, nós temos aqui, perdão. Aqui a gente acertou, ok? Aqui também tá certo. Então, aqui a corrente é corrente que entra. O que que eu fiz aqui? Deixa eu ver aqui. IC é igual a IB. Tá certo. IC, IB é igual a IE. Aí eu acho que eu cometi algum erro aqui. Peraí. Não, eu que errei mesmo. Só na Aqui vai ser. soma. Foi só na soma mesmo. Tá ok? Então aqui vai dar 45 miliamperes. Foi um erro meu mesmo. Peço desculpas, tá? Muito bem. Professor, não Pois dá não. 40,5? Não, 40,5. Até ele aqui errou mesmo, tá? Isso. É 40,5 lá, o zero, a vírgula lá. Isso, vírgula 5, isso. E dá assim. Tá vendo? Nem sempre a gente erra. O material também. Muito obrigado, viu, Paulo? É Paulo mesmo, né? Ou Tô Wendel. indo. É tanto aluno que até eu tô me perdendo. Eu acho que eu vou aproveitar esse feriado aí, viu? Vou assistir uns filmes aí que eu tô precisando. Beleza, pessoal. O que acontece aqui? Nós temos agora um transistor com um diodo, ok? Beleza. Vocês estão vendo aqui um circuito de corrente alternada. E aqui eu tenho um quê? Um transistor, um resistor, um resistor. Tá ok? Beleza. Olha o que que acontece. A modulação de onda. Eu tenho aqui o meu ground, certo? E eu tenho aqui o quê? Aterrado também. E eu tenho aqui um diodo, certo? Pois muito bem. Olha o que acontece. Eu tenho aqui uma frequência já pré-determinada. E o que que eu posso tomar como base aqui? Que quando eu tenho um circuito com essa característica, em que o meu emissor está de lado contrário, olha o que acontece com o meu sinal de onda. Ele só vai sofrer uma modulação na parte de baixo, ou seja, ele está recebendo corrente. Agora, quando o meu diodo e o meu transistor já está o quê? Em que eu tenho a minha base aqui,
tenho o meu emissor em cima e o meu coletor embaixo, a minha função de onda ela vai sofrer apenas a modulação na parte de cima. O que significa dizer isso, professor? Significa que quando o meu diodo, o meu transistor, ele está de modo invertido, o meu diodo, ele vai o quê? Simplesmente abrir. Ou seja, só vai haver o quê? A passagem de corrente apenas nesse circuito aqui, certo? Pois muito bem. Agora, se eu tenho o meu diodo instalado da forma correta, em que o meu emissor está para baixo, além da corrente que vai circular por aqui, ela vai fazer o quê? Uma divisão em que um pouco vai subir para cima e um pouco vai descer para baixo. Não vai influenciar no meu lugar, no meu diodo, e, consequentemente, vai fazer o quê? Vai modular ali para cima. Ou seja, dando essa diferença entre essas duas alturas desses dois gráficos aqui em cima. Ou seja, um pouco vai para cima e o que? O restante vem para baixo, sempre tendo este ciclo, ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Por isso que falou aqui, ó, coletor em aberto, ok? Beleza? Tranquilo? Dependendo do estado em que eu coloco o meu transistor, certo? Ele pode ser como um circuito aberto ou como um circuito fechado, beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou Aí, não? quando ele for aberto, ele tem diferença de transistor com fechado? Sim, dependendo daquilo que você for fazer, ou ele pode abrir ou ele pode fechar, o que vai influenciar diretamente na modulação do gráfico, ok? Sempre o quê? Principalmente na dimensão do coletor com o emissor, ok? Mas quando ele for, ele vai ter alguma diferença a potência dele ou... Não, não vai ter nenhum tipo de diferença. Só vai sofrer a modulação mesmo no gráfico, tá ok? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Vai ter modulação só da diferença do gráfico dele. Isso, como você pode ver aqui no primeiro, a modulação dele no gráfico aconteceu o quê? Porque a base estava o quê? Invertida. Então, o que que aconteceu? Quando a minha base foi alimentada, veio corrente, a minha corrente, ao invés de ser o quê? Esse aqui de roxo, se tornou esse aqui o quê? De verde mais claro. Ou seja, ela foi um pouco o quê? Mais rápida no processo, ok? Certo? Ao contrário aqui desse aqui, onde que o meu coletor ficou aqui em cima e o meu emissor embaixo, o que que acontece? Ele vai ser alimentado, um pouco vai vir aqui para cima e eu vou modificar o quê? A parte aqui de baixo. Por que que acontece? Se você reparar, aqui em cima eu tenho o quê? Eu tenho um resistor de 10 GB, resistor de 10 giga-ohm, enquanto aqui embaixo eu tenho o quê? Um resistor de quê? De 1 kΩ. Então, o que que acontece? Se eu inverto essa base aqui, o que que acontece? Neste caso aqui, eu vou estar fornecendo mais energia para um resistor um pouco menor, capacidade desse em relação a esse, o que vai me fazer com que a minha corrente seja o quê? O meu sinal seja o quê? Menos amplificado. Porque ao invés de ser esse roxo, vai ser o quê? Este verde. Vai fazer com que a corrente ela entre mais rápido e saia mais rápido. Diferentemente desse daqui. Que o que acontece? Quando a minha corrente vem para cá, parte dela vai o quê? Para o de cima, fazendo com que o quê? A minha corrente ela esteja sempre modulada somente na parte de trás do gráfico, tá? Na parte de baixo, ok? Entendido? Ou tem que voltar de novo? Entendeu? Então, beleza. Mas se não tiver Mas entendido, eu posso voltar de novo. deixa eu fazer a pergunta. Se eu mudar a posição, tipo, a de entrada e a de saída dele, não vai prejudicar em nada, não? Não, não prejudica em nada.
Porque, quer ver? Esse tipo aí tem 1K e o 10 10 GB. GB. Uhum. Aí não vai interferir em nada, não. Só interfere aonde você quer enviar a quantidade de corrente, certo? Por exemplo, aqui embaixo aqui, você vai enviar, o que que acontece nesse gráfico aqui? Você está vendo que aqui, ó, eu tenho um patamar o quê? De menos 10 volts, correto? E aqui em cima eu tenho um patamar de 10 volts, certo? Positivo. Aqui embaixo negativo e aqui embaixo positivo. Pergunta a você, se a minha modulação de corrente ela está sofrendo muito mais para o de 10 volts, esse circuito ele está sendo alimentado ou ele está fornecendo energia? Tá sendo alimentado. Ele está fornecendo energia, porque ele está perdendo. Uhum. Você entendeu? Entendi. Agora aqui nesse Ele aqui tá de perdendo cima. energia porque ele tá alimentando. Ele está alimentando, justamente. Agora nesse aqui de cima, como o meu 10 aqui é positivo e a modulação dele foi para ele, pergunta a você, ele está fornecendo energia ou ele está perdendo energia? Ele tá Isso. Perdendo. Não, fornecendo energia. isso, ele está fornecendo. Ele está fornecendo. Por quê? A minha tensão aqui embaixo é negativa. Ele não fez o quê? Ele não passou por modulação aqui embaixo. Ele só passou por modulação aqui em cima. Sim. Ele só passou por Não, quê? Pelos valores aqui em porque cima, tá positivos. sofrendo menos oscilação, né? Justamente. Muito bem dito. Então, o que que acontece? Ele está fornecendo energia. Ao contrário desse aqui. Ele está o quê? Retirando energia do sistema. Aí pergunto, isso aqui a gente vai ver na prática, isso aqui é um claro exemplo de motor elétrico, que ele fornece energia. E nesse caso aqui, Um gerador. isso. Beleza? O gerador tá fornecendo Isso. e o Uhum. motor tá recebendo, né? Isso. Beleza? Ele está alimentando o resto. Tranquilo, pessoal? Entendi. Beleza. Aqui, pessoal, a nossa aula já está chegando ao fim. Mas se vocês não se importarem, eu vou deixar isso aqui, é bem intuitivo, questão de polarização, tá? E aqui embaixo tem alguns exercícios que vocês podem fazer, mesmo já estando resolvidos, tá? Onde eu tenho um circuito de corrente contínua, eu tenho aqui o resistor e aqui as formas com que o transistor pode vir, tá ok? Se vocês quiserem, eu posso passar isso aqui para vocês, tá? Estão todos resolvidos, pode ser? Porque eu tenho uma próxima turma daqui a pouco. É sempre que nós resolver, para mostrar a tarefa, isso aí. Não, eu posso postar isso aqui para vocês lá, como material complementar, pode ser? Pode. Pode. Se vocês quiserem, eu posso postar lá, pode ser? Eu